Olá a todos, meu nome é Antônio Zagheni, sou cardiologista e essa é uma aula introdutória à interpretação do eletrocardiograma. O eletrocardiograma permite então o registro gráfico da atividade elétrica do coração a partir da superfície do corpo, também conhecido como ECG. E foi desenvolvido em 1903 por Einthoven, considerado o pai da eletrocardiografia, né, juntamente com Mari, que é um físico, um inventor da época, e Einthoven era médico, que se aproveitaram do progresso da ciência nos campos da eletricidade e da eletrofisiologia, né, que iniciaram no início do século XIX. Eles, então, no início do século XX, desenvolveram o eletrocardiograma, que nada mais é do que um galvanômetro, que é um dispositivo, um equipamento para medir pequenas correntes elétricas, né? Nada mais fizeram do que adaptar o galvanômetro, aquecendo uma agulha e que fizesse que o registro das variações das correntes elétricas observadas no corpo, registrando então num papel termosensível, né? Que corria a uma velocidade conhecida. Esse aqui, já em 1911, um modelo utilizado por Lewis para o estudo das arritmias, né? Já um modelo mais compacto, o modelo de Einthoven, só por curiosidade, ocupava uma sala inteira, pesava 300 quilos, precisava de 5 pessoas para ser operado, né? Outra curiosidade dessa época é que antes da eletrocardiografia, as arritmias eram estudadas pelos médicos utilizando-se o pulso, né? E, obviamente, com o advento da eletrocardiografia, um grande avanço nessa área ocorreu. E esse já é um dispositivo como utilizados atualmente. A gente tem basicamente uma CPU que registra o traçado, recebe a informação, né, desses eletrodos, né, os eletrodos que são colocados nos membros, aqui os periféricos, né, com um total de 4, e alguns colocados na região pré-cordial, um total de 6, que se conectam à CPU, ao aparelho, através desse cabo. Assim como o raio-x, que também iniciou praticamente junto com a eletrocardiografia, né, ambos nos dão um bom exemplo da diferença de algo que é antigo e algo que é velho, né? Uma coisa velha perde o valor, cai em desuso, já o que é antigo mantém o seu valor, e tanto o raio-x como o eletrocardiograma até hoje são fundamentais, especialmente em cenários onde você precisa tomar medidas rápidas, como um pronto-socorro, UTI, são ferramentas extremamente úteis para a tomada de decisão nesses cenários, até os dias de hoje. O eletrocardiograma tem um baixo custo, é portátil, é amplamente disponível e, como já disse, dispõe de informações relevantes. Relembrando então a anatomia cardíaca, nós temos no coração 4 câmaras, né? 2 átrios e 2 ventrículos. Temos o lado direito, né? O átrio direito com o ventrículo direito, e o lado esquerdo, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. O sangue chega no átrio direito através das veias cavas superior e inferior, né? Ele atravessa a válvula tricúspide, alcança o ventrículo direito, para onde é bombeado através da válvula pulmonar para a artéria pulmonar, passa pelos pulmões, é oxigenado, retorna ao lado esquerdo do coração através das veias pulmonares que vão desembocar no átrio esquerdo, atravessa a válvula mitral, chega ao ventrículo esquerdo, de onde é bombeado através da válvula aórtica para dentro da aorta, vai para o corpo, retorna para as câmaras direitas e fecha o ciclo. E aqui o coração em funcionamento, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, válvula mitral, válvula tricúspide, e aqui a válvula pulmonar, iniciando a artéria pulmonar. Aqui o átrio direito. Aqui uma imagem de ressonância cardíaca, onde nós temos o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo e o átrio direito. Interessante notar aqui nessa imagem que nós temos
uma certa sincronia aqui entre átrios e ventrículos, né? Eles têm movimentos, na verdade, antagônicos. Quando o ventrículo está contraído, o átrio está relaxado, e quando o átrio está contraído, o ventrículo está relaxado. Então, eles trabalham de forma alternada, né? Isso é importante para a gente entender o porquê disso mais adiante. No coração, nós temos basicamente 3 tipos de células. Temos as células musculares, que são as células especializadas na contração, quer dizer, quando elas são despolarizadas, elas contraem. E temos células de condução e células marca-passo, que são células musculares que, na verdade, sofreram um processo de diferenciação e, do ponto de vista funcional, elas se assemelham mais a um neurônio do que a uma célula muscular propriamente dita, né? Então, elas se especializaram na condução ou na geração de atividade de impulso elétrico. As células de condução se especializaram na condução rápida do impulso elétrico e ficam localizadas no sistema His-Purkinje. Já as células marca-passo são capazes de gerar estímulo elétrico, localizadas então no nó sinusal, nó atrioventricular e sistema His-Purkinje. E aqui está o sistema então de condução do coração, onde nós temos no teto do átrio direito o nó sinusal. Na transição entre o átrio direito e o septo ventricular, aqui nós temos o nó atrioventricular, temos daí o feixe de His, e aqui nos ventrículos, então, temos os ramos do feixe de His, que ele se bifurca em um ramo direito e um ramo esquerdo. E esse feixe, então, ele acaba se capilarizando, né, entre as fibras musculares para melhor distribuir a onda de despolarização, formando a chamada rede de Purkinje. E o impulso elétrico ele segue esse trajeto quando normal, né? Ele começa no nó sinusal, chega ao nó atrioventricular. Aqui no nó atrioventricular ele recebe, ele é retardado por alguns milissegundos, por isso que o átrio contrai e o ventrículo ainda não. Aí ele passa para o feixe de His, se distribui para os ramos do feixe de His, para a rede de Purkinje e para a contração ventricular. O que tem de diferente do ponto de vista eletrofisiológico de uma célula muscular e uma célula do sistema de condução ou célula marca-passo, né? Observem aqui, então, a célula muscular, quando na fase 4 do seu ciclo de despolarização, repolarização, ela fica num estado de espera, né? Assim que ela recebe uma onda de despolarização, ela despolariza e aí começa novamente o processo de repolarização, retornando à fase 4 e voltando então a esse estado de espera, né? Uma célula uma célula marca-passo e também as células do sistema das outras partes do sistema de condução, elas na fase 4 apresentam uma despolarização espontânea lenta. Quer dizer, essa fase 4 nunca fica em repouso. Devido à presença de canais lentos de sódio, há uma entrada contínua de sódio no interior da célula, que vai lentamente despolarizando a membrana até atingir o limiar de despolarização e a célula despolariza, novamente repolariza e volta à fase 4 com essa despolarização lenta. Esses canais lentos de sódio sofrem influência do sistema nervoso autônomo, por isso que nossa frequência cardíaca aumenta ou diminui em situações de exercício, ansiedade ou durante, por exemplo, o sono, né? Diminui a frequência cardíaca, mas a princípio ela nunca deixa de despolarizar, né? Então, por isso que o coração da gente não para por qualquer coisa. E nessa tabela a gente pode ver o que tem de interessante aqui é essa frequência de marca-passo, né? Então, observe que no nó sinusal é o local onde nós temos a maior frequência de marca-passo. Então, é no nó sinusal que nós temos a maior frequência de despolarizações. Então, numa situação normal, o nó sinusal é quem determina o ritmo do coração. Porque quando as outras células pensam em despolarizar, ele já despolarizou e já capturou essas outras células nessa despolarização, né? Mas se porventura o nó sinusal parar de funcionar, o próximo da fila seria o nó atrioventricular, então ele assume, né? Ele tem uma frequência entre 40 e 55 batimentos por minuto,
ele vai assumir o comando do coração. Se por acaso ele falhar, alguma parte do feixe de His ou dos ramos do feixe de His assume o ritmo com uma frequência entre 25 e 40. Né? Então seria uma espécie de hierarquia, né? Para no caso de uma falha você ainda ter alguma chance de sobrevivência, ter algum batimento cardíaco. E aqui o sistema de condução e de contração também funcionando, né? Então, observem que o estímulo nasce no nó sinusal, despolariza os átrios, a despolarização chega no nó atrioventricular, ela aguarda um instante e é conduzida então pelos ramos do feixe de His para os ventrículos e depois vem a repolarização. Essa sequência é representada aqui no eletro pela onda P, a despolarização atrial, né? Outro conceito importante é que o que a gente vê no traçado eletrocardiográfico é a despolarização do miocárdio, né, do músculo cardíaco. Não é exatamente a atividade elétrica do sistema de condução. Nós vamos concluir coisas a respeito do sistema de condução, mas não é exatamente ele que aparece aqui nesse traçado, né? Quando é necessário um estudo exatamente do sistema de condução, é solicitado então um estudo eletrofisiológico, é um outro exame, né, que aí sim consegue avaliar exatamente o sistema de condução. No eletro, que nós fazemos habitualmente, a gente consegue observar a despolarização do miocárdio e com isso nós concluímos a funcionalidade do sistema de condução. Então, se eu tenho uma onda P normal, eu concluo que a despolarização está vindo do nó sinusal, né? Se eu tenho um intervalo PR, né, que é o início da onda P até o início do QRS normal, eu concluo que eu tenho um nó atrioventricular normal. Se eu tenho um QRS normal, eu concluo que os ramos do feixe de His estão ok, e assim por diante. Isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante.